Após ganhar uma Libertadores, uma Recopa e 2 campeonatos paulistas em pouco mais de 2 anos, o técnico Muricy Ramalho é demitido do Santos. Com o apoio da Fiel, o Corinthians tenta a primeira vitória no Brasileirão amanhã contra a Ponte Preta, no Pacaembu. Dores na coxa esquerda devem tirar o atacante Luiz Fabiano do jogo contra o Atlético Mineiro no Estádio Independência. Machucado, o centroavante Kleber só deve voltar ao time depois da Copa das Confederações. Valdívia tá melhorzinho e reforços à vista. Já já o Palmeiras no Gazeta Esportiva. Portuguesa confirma a estreia de Cañete contra o Náutico no Recife. E ainda a preparação da seleção brasileira para o amistoso contra a Inglaterra no primeiro jogo oficial no novo Maracanã. Chega mais, porque o Gazeta Esportiva já está no ar. Olá, olá, muito boa noite. Pois é, o técnico Muricy Ramalho não é mais o treinador do Santos. A notícia foi divulgada hoje através de uma nota oficial pelo próprio clube praiano. Em 2 anos à frente do Alvinegro da Vila Belmiro, o treinador disputou 150 jogos com 72 vitórias, 42 empates e 36 derrotas. Foram 2 títulos paulistas, uma Libertadores e a Recopa. Um ciclo vitorioso que se encerrou hoje. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor. Depois de muito trabalho, o Muricy Ramalho agora vai descansar, pelo menos enquanto não aceitar proposta para treinar nenhum outro clube. Através de uma nota oficial no site do Santos, o time da Baixada anunciou hoje a demissão do treinador, que chegou na Vila Belmiro há 2 anos, em abril de 2011, depois de ter sido campeão brasileiro pelo Fluminense e até recusar uma proposta para a seleção brasileira no ano anterior. Quando chegou no Peixe, o clube disputava 2 campeonatos simultaneamente e ele conseguiu colocar tudo nos trilhos para obter sucesso. Primeiro, foi campeão paulista ao derrotar o Corinthians na Vila Belmiro. Depois, conseguiu a Libertadores, um título inédito para a carreira dele e uma conquista que o Santos não tinha desde a época de Pelé. Tamanho sucesso emocionou o treinador na coletiva de imprensa. Tava engasgado, cara, porque, porra, acho que há 10 anos ou mais que isso, em todo lugar que eu vou, eu ganho título. Mas não adiantava, a cobrança sempre é a mesma da Libertadores. E acho que, se alguém volta a repetir, todos mereceram, mas eu também mereci isso aqui, porque, porra, eu tô brigando há muitos anos por isso, cara. O primeiro grande revés de Muricy no Santos foi a derrota para o até então imbatível Barcelona na final do Mundial de Clubes, em dezembro de 2011. No entanto, ele continuou no cargo e logo no primeiro semestre do ano seguinte foi novamente campeão paulista, o 2º título estadual seguido dele e o 3º do Peixe. Santos, tricampeão paulista de futebol. Meses depois, outra dura derrota, a eliminação na Libertadores para o arquirrival Corinthians. Mas, novamente, a diretoria manteve Muricy Ramalho no comando do clube. Já 2013 não foi um bom ano para o treinador. Com problemas de saúde por causa de uma diverticulite, ele chegou a ficar de fora de algumas partidas e acenou até com uma aposentadoria a curto prazo, relembrando um antigo mestre. Realmente um momento difícil que eu passei, mas a minha carreira não é assim tão rápida, não. É que eu não quero ficar, é que eu tive uma experiência não muito agradável e de um companheiro que foi o Sr. Tele Santana. Eu vivi muito tempo com ele, né? Então eu sei o que ele passou e eu não quero ficar assim como ele, ou seja, foi um cara que se dedicou muito ao futebol. Mas eu sei, porque eu vivia dia e noite com ele, o futebol acabou com a vida dele, né? No que diz respeito à saúde, né?
Mas não é assim, não é chegar ao fim do ano parar. O que eu posso ter, às vezes, chegar no fim do ano, dar uma parada de uns 2, 3 meses, que eu preciso também por causa da minha saúde. Mas não que eu vou deixar o futebol. A derrota na final do Paulistão deste ano para o Corinthians e o fim do sonho do tetracampeonato paulista foi forte demais para os santistas. Pronto, aí está o momento da festa corintiana na Vila Belmiro. Alguns dizem que a venda de Neymar para o Barcelona ajudou o clube a pagar a multa rescisória do contrato do treinador. E assim, um novo ciclo vai começar no Peixe. Os nomes mais comentados para assumir o cargo são os de Dorival Júnior, Mano Menezes e do argentino Marcelo Bielsa. A vaga está em aberta. E agora, quem será o novo treinador do Santos? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Foi uma notícia que surpreendeu nesta sexta-feira. Primeiramente porque o Santos perdeu Neymar, o Santos perdeu o título paulista para o Corinthians, mas indiscutivelmente o Corinthians tem um elenco superior ao Santos. Vivia um momento melhor que o Santos, portanto não vejo a perda do campeonato como uma das razões. E aí perdeu o Neymar. Sem o Neymar, o Santos é um time comum. O Santos, até em nome da manutenção do Neymar, ele perdeu jogadores importantes, quer dizer, ele perdeu a base daquele time forte que brigou por título da Libertadores, que foi campeão da Copa do Brasil. Esse time foi se desfazendo. E o Muricy reclamou muito disso. Eu me lembro que depois da classificação diante do Mojimirim, nas semifinais do Campeonato Paulista, o próprio Muricy falou assim, olha, eu não tenho os jogadores que eu pedi, por isso estou comemorando muito, porque a gente chega a uma final com todas as dificuldades. Isso foi gerando um desgaste entre o Muricy e a diretoria do Santos. É uma pena, porque o Santos perde um baita treinador, vai ser difícil achar outro no mercado. Não sei se o Mano Menezes estaria disponível, apesar de estar desempregado. Não vejo um grande nome no mercado, além do Mano Menezes, que possa assumir o Santos agora e conduzir o Santos com esse elenco que tem a um título, ou para pelo menos brigar pelo título. O Santos, com o elenco que tem hoje, ele briga ali na zona intermediária. Não vejo um Santos forte tanto quanto no passado, principalmente porque perdeu sua maior estrela, o principal jogador em atividade. Quanto ao Muricy, ele pode fazer a opção de ficar um tempo aí descansando, tal. O futebol tem o seu desgaste, ele mesmo se queixou disso, mas quando ele quiser, é só falar assim, olha, estou disponível. Vai chover propostas para ele. Boa noite, Flávio. Boa noite, Celso, Anita, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, se o Santos tinha interesse de fazer uma troca de técnico, esse é um momento certo, porque o Santos muda de ciclo. Uma coisa é o Santos. Toda vez que você tem um jogador genial no seu grupo e você perde esse jogador, é uma quebra de um paradigma considerável. O Palmeiras, para mim, nunca se recuperou da saída do Ademir da Guia. Teve aquele momento em que ele tinha a Parmalat, mas vive desde que o Ademir saiu, teve problemas. O próprio Santos, quando o Pelé parou com o futebol, demorou para se assentar. É difícil mesmo. E a saída do Neymar faz com que o Santos seja obrigado a virar um time e não um talento resolvendo por todo mundo. Então, se eles entendiam que deveria ser uma troca de técnico, esse era o momento certo. O Muricy está adoentado, esse problema de diverticulite é terrível mesmo, complica a vida das pessoas. Eu tenho a impressão que ele vai dar um tempo legal, e aí vai pensar se segue com o futebol, se vai parar. Acho que continua depois de um tempo, talvez pare até o final do ano, e tem clube onde quiser mesmo, a hora que quiser, sem dúvida. O Muricy é muito capaz, muito competente, é um dos melhores técnicos que nós temos no Brasil, e o Santos vai ter que se virar, mas o Santos tem que passar para o novo treinador a consciência do que é o time do Santos hoje, que é um time médio apenas, limitado, e sem o talento que pode fazer a diferença. Com relação a demitir ou não, é uma questão de ponto de vista. Só espero que tenha sido uma atitude tomada pelo Conselho Gestor, com consciência, o que significa ter algum nome lá na frente para fazer um novo projeto. Só espero que eles não tenham ouvido conversa de conselheiro. Conselheiro é o puxa-saco atrás de carteirinha.
para fazer de conta que ele manda alguma coisa. Então ele anda, sabe aquele tonto que vai em boteco com a carteirinha e fala, eu sou conselheiro de tal time e tal. E é um puxa-saco normalmente do presidente que pega convitinho para baile de carnaval, festinha, dá convite para os amigos, sabe? Vai no boteco lá, pega meia dúzia de bêbado e fala, quer ver como eu mando? Aí tem o convite lá, é isso. É para isso que serve o conselheiro. Espero que não tenha ouvido esse tipo de gente. Isso aí não sabe nada, não conhece nada de futebol, não sabe nada de administração. É o tonto que está lá só para isso. Se foi uma decisão do conselho gestor, de repente, vamos ter que diminuir o valor de ganho, tá tudo certo, faz parte do jogo do futebol. Claro. Se foi uma atitude consciente, nenhum problema, o Muricy vai seguir a vida dele, o Santos vai seguir a vida dele. Agora, se ouviram conversa de conselheiros, aí a coisa é menor do que eu imaginava para um grupo que veio para profissionalizar o time do Santos. E você em casa, vote na enquete do nosso site, gazetesportiva.net, que é justamente sobre a saída do Muricy Ramalho. Você concorda com a demissão do técnico Muricy? Sim ou não? Acesse, vote. Eu dou o resultado no final do programa. Celso? Mesmo até entendendo que havia um certo desgaste entre diretoria e Muricy, eu não vejo razões, assim, aparentemente, para a demissão. Não concordo, não. Também não gosto de mudança de técnico. Acho sempre muito complicado. Você precisa ter alguma coisa muito boa na manga para fazer. Vamos ver o que o Santos vai apresentar. Muito bem. E domingão é dia de amistoso da Seleção Brasileira com a Inglaterra. Vamos dar uma olhada no histórico dos encontros entre as duas equipes. Neste domingo, o estádio do Maracanã será o palco do 25º confronto entre Brasil e Inglaterra na história destas duas seleções. Desde 1956, foram 24 jogos com 11 vitórias brasileiras, 4 inglesas e 9 empates. Uma verdadeira freguesia, né? Só nos últimos 10 encontros, o Brasil venceu o dobro de partidas em comparação com a Inglaterra. A mais elástica neste período foi em 1995, em Londres. A seleção de Zagallo venceu o English Team de virada por 3-1. Lessô marcou para a Inglaterra, mas Juninho Paulista de falta, Ronaldo e Edmundo deram a vitória aos brasileiros. Há 13 anos, o Brasil não vencia os ingleses. E quando o assunto é Copa do Mundo, aí a coisa fica ainda melhor. Só para você ter uma ideia, todas as vezes que a seleção pegou a equipe inglesa em Copas, além de nunca ter perdido, o Brasil sempre saiu campeão. Em 58, empate em 0-0 na fase de grupos. Em 62, uma bela vitória por 3-1 nas quartas de final, com 2 gols de Garrincha e 1 de Vavá. Em 70, uma partida duríssima, 1-0, gol de Jairzinho. E em 2002, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho garantiram o Brasil nas semifinais daquela edição. Ou seja, para aqueles que torcem para que as grandes seleções não apareçam no caminho do Brasil na Copa do Mundo do ano que vem, isso não se aplica à Inglaterra, tá? Pelo contrário, que venham os ingleses. Quem sabe assim, eles não trazem a sorte que a seleção de Luiz Felipe Scolari tanto precisa. E, finalmente, o técnico Luiz Felipe Scolari conta com seu elenco completo. Hoje de manhã, os últimos 4 atletas que faltavam se apresentaram à seleção brasileira no Rio de Janeiro. Dante e Luiz Gustavo, aliviados pelo fim da novela da liberação junto ao Bayern de Munique, e Hever e Bernat felizes após a classificação do Galo para as semifinais da Libertadores. A seleção brasileira fez ontem o último treinamento na Escola de Educação Física do Exército, no Rio de Janeiro. Momento para a troca de gentilezas e também para observar como o técnico Felipão imagina o time. Fernando e Paulinho foram os volantes escolhidos. A gente tem que se adaptar
ao esquema de jogo. Se for, como eu sempre coloquei em algumas vezes, até mesmo no próprio Corinthians, de ficar um pouco mais para dar um suporte maior para o pessoal da frente que decide os jogos, né? Tanto aqui na seleção como no Corinthians, eu irei ficar sem nenhum problema. Hernanes corre por fora e pode até ser utilizado em um esquema com 3 volantes e apenas Oscar na articulação. O professor Felipão que decide, claro, todos treinando ao dia a dia para ter essa oportunidade. Então é claro que a concorrência existe, mas uma concorrência leal. E hoje, finalmente, o técnico Felipão conseguiu ter à disposição os 23 jogadores convocados. Depois do imbróglio com o Bayern de Munique, Dante e Luiz Gustavo chegaram hoje cedo à cidade maravilhosa. Felicidade grande que se resolveu da melhor forma e agora se preparar ao máximo para que a gente possa fazer uma boa campanha com a seleção. Jogador de futebol não pode pensar em coisas jurídicas, coisas que não nos interessam. Acho que o mais importante é estar concentrado esportivamente para chegar aqui e ajudar os companheiros. Hever e Bernat também se juntaram ao grupo, ainda sob efeito da emocionante classificação do Atlético para as semifinais da Libertadores. Graças a Deus o Vitor acabou defendendo e nos dando essa condição da classificação. Fico feliz pelo Vitor, que é um excelente goleiro. Agora é esquecer Libertadores e pensar na seleção. Dava para se apresentar num astral melhor, né, Hever? Sem dúvida, eu acho que melhor apresentação é impossível. Agora é focar aqui, trabalhar para que nós possamos ter o sucesso aqui também. Feliz por apresentar na seleção brasileira, tantas coisas felizes acontecendo, então espero que eu possa ser feliz aqui também diante dessa competição, que a gente sabe que é importante para todos. Não deu tempo do Felipão trabalhar o time. Ele teve 16 jogadores a maior parte do tempo, agora tem todo mundo até o dia da estreia contra o Japão. A gente terá uma seleção, acredito, com uma carinha. Ainda não dá para você dizer que será um time pleno, um time treinado, não existe mágica. Mas o Felipão é um belo motivador, ele trabalha muito bem isso e de repente no embalo, na motivação, o fato de jogar uma competição oficial em casa pode ajudar um pouquinho. A seleção inglesa é mais montada do que a brasileira, por outro lado está em fim de temporada, então o Brasil tem alguns jogadores que estão no meio da temporada, inclusive Paulinho, Neymar, jogadores que podem fazer a diferença no jogo e isso talvez pese a favor do Brasil, jogar em casa, essa coisa toda. Então, eu acredito num belo jogo, é muito legal jogar Brasil e Inglaterra, a gente vê tanta porcaria de jogo da seleção brasileira, quando você mete um Brasil e Inglaterra tem um glamour, tem uma coisa histórica. E talvez o maior Brasil e Inglaterra de todos, apesar dos jogos de Copa do Mundo, foi em 59, no próprio Maracanã, quando o Júlio Botelho entrou vaiado, porque estava no lugar do Garrincha, e em 10 minutos ele colocou o Maracanã em pé, fazendo 2 gols, saiu aplaudido. Foi um momento histórico do futebol brasileiro, foi uma coisa grandiosa. Eu estou querendo ver um belo jogo, não estou esperando uma seleção entrosada, mas uma seleção com pegada, um briga e grandes astros do futebol inglês por aí. Vai ser legal, é legal ver esse tipo de jogo. É um clássico, né, do futebol mundial, acho que vale a pena ser visto sim, apesar da seleção brasileira, se encontrou agora, os últimos jogadores se apresentaram agora, quer dizer, é muito pouco tempo para você pensar num time, levando em consideração que a CBF errou ao mudar o comando da seleção, quando a seleção viveu o melhor momento, o Felipão teve que remontar esse grupo, quer dizer, o tempo é muito curto. Não sei se para a Copa das Confederações a gente pode ver uma seleção jogando melhor. Talvez para a Copa do Mundo, com um pouco mais de tempo, aí sim. Como é um torneio de tiro curto, é uma partida, você faz a diferença, né, Flávio? Você ganha moral, ganha um reforço psicológico e de repente pode engrenar. Japonês e tal, dá para engrenar. Claro. Agora, em condições normais, não dá para se animar muito com a seleção brasileira, não. Infelizmente, gostaria que fosse diferente. Vocês chutam algum placar, meninos? Para mim tem uma cara de empate, Brasil e Inglaterra. Eu acho que o Brasil vai ganhar, eu acho que vai ganhar 2-1. 2-1zinho, tá bom. 2-1zinho, tá bom. Não muda muita coisa, não. É assim, ó, eu sou muito pragmático com as coisas. A Inglaterra está mais pronta, o Brasil tem mais para evoluir. O Brasil tem motivação extrema, a Inglaterra está na dela, já fez mas não vai querer perder. FIFA né? Mas é assim, eu acho que até por uma motivação maior, o time brasileiro deve ganhar o jogo e costuma jogar bem contra a Inglaterra. O legal é jogar Brasil e Inglaterra, sabe, Anitta? O Brasil joga muito joguinho, muita porcaria. Quando você tem um jogo desse porte, é legal, vale bem a pena. Copa Libertadores foi no sufoco, hein? Um jogo para entrar na história do Atlético Mineiro.
Um pênalti para o Tijuana, marcado aos 48 minutos do segundo tempo, eliminaria o Galo da competição. Mas a estrela do goleiro Vitor brilhou mais forte e uma defesa sensacional garantiu o empate em 1-1 e a classificação para a semifinal da competição. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro tomou um susto do Tijuana aos 25 minutos de jogo. Ruiz levantou na área e Riascos bateu de primeira, 1-0 para os mexicanos. No segundo tempo, veio o empate. Ronaldinho bateu falta e Hever estava lá para definir a jogada. Tudo igual, 1-1. E já nos acréscimos, o árbitro anotou pênalti de Leonardo Silva em Aguilar. Na cobrança, Riascos bateu, Vitor defendeu com o pé e salvou o Galo no Independência. O que pode definir essa classificação, Vô? Força. Que coisa, irmão. Acho que até agora acho que ninguém está acreditando, né? Acho que um jogo muito difícil. A gente já esperava isso aí. O time do Tijuana não é um time bobo, um time que sabe jogar. Eu acho que, mais que mérito de todo mundo, acho que a gente tem que parabenizar e enaltecer o Vitor, né? Por pensar desse pênalti pegado no final. Eu acho que isso, se não for sorte de campeão, é um pé, né? É um passo grande. Mas a gente sabe que foi difícil, agora é concentrar agora, descansar, comemorar essa classificação, porque foi muito difícil. Podemos dizer que é a mão de Deus, né? Que Deus que fez essa obra aqui hoje, porque a gente via no rosto do torcedor que a maioria já tinha entregado um pênalti. Um pênalti aos 47 dentro de casa, é o time que faz e ganha, então foi complicado, mas graças a Deus, Deus nos abençoou, nos honrou, então tem que agradecer muito, enaltecer muito por tudo que ele está fazendo por nós. Defesa mais importante da sua vida? Bom, só responder ele aqui rapidinho. Bom, com certeza foi a defesa mais importante, o momento mais crucial, que colocou o time na semifinal da Libertadores. Fico feliz por poder ter ajudado, mas mais feliz ainda por ter conseguido a classificação para a semifinal. O que passou na sua cabeça ali na hora do pênalti? Eu tentei esperar o máximo o batedor, tentei dificultar o máximo, não decidi o canto antes. A partir do momento que ele abaixou a cabeça, fui para o canto direito, que eu tinha analisado que era onde ele tinha maior probabilidade de bater. Fui feliz de conseguir fazer a defesa com o pé. Foi um jogo fantástico que mostra o que é o futebol, essa maravilha de esporte. Foi lindo. Eu estou torcendo muito pelo Cuca, pelo rótulo, que tem, que aqui no Brasil tem essa bobagem de se dizer que esse é pé frio, é uma coisa de trouxa. Eu já fiz muito isso, não estou também... eu falava que Tele era pé frio. Você viu o pé frio, né? Pois é. Então, mas aí as pessoas têm que aprender também. O Cuca, eu torço muito pelo Cuca, especificamente. E acho muito engraçado, ano que vem vai acontecer tudo de novo. 6 times brasileiros, não, porque o futebol brasileiro é demais, o resto é não sei o quê. Sobrou um. E como disse o Bernardo, porque Deus pôs a mão, né? Isso aqui é o mamamá, que é outra que falam sempre é o Boca. Esse Boca não é de nada, então vem aqui, bomba nos brasileiros. Então, o Atlético realmente não foi bem contra o Tijuana, nem no primeiro nem no segundo jogo, não teve adaptação ao jogo do Tijuana. O Tijuana foi melhor do que o Atlético, mereceria a classificação, mas felizmente passou. Eu achei legal que passasse e agora vamos ver como é que segue lá na frente. Até porque o New Old Boys teve sorte de campeão. Ao contrário do que diz do Atlético, quem teve sorte de campeão foi o New Old Boys. Ganhar nos pênaltis do time do Bianchi, com o Riquelme perdendo o pênalti que perdeu depois de um monte de cobranças, é sorte de campeão. Vamos ver o que vai acontecer. Jogaço entre os dois, equilíbrio. Na outra chave também, nós vamos ter uma fase final bacana, mas ao contrário do que muita gente imaginou, não teremos 4 brasileiros. E lamba as unhas, um só. Os mais pessimistas, 3 brasileiros, né? Não, vai ter que mexer, sabe como é que é? Corinthians e Atlético Mineiro de um lado, Fluminense do outro. Eu vi, né? Eu vi. Pois é, foi um choque de realidade. Uma coisa que a torcida do São Paulo está pedindo para rolar, que a torcida do São Paulo está morrendo de inveja, queria estar no lugar do Atlético. E eu não sei porque os caras do São Paulo acharam que podiam ganhar do Atlético, que é uma bobagem. Hoje o Atlético é muito melhor que o São Paulo.
o Vitor se adiantou bastante. Se adiantou. O que é muito melhor. Se não voltou, é melhor ainda. O mexicano deve estar mais louco da vida. Ele falou, pô, se adiantou, não mandou voltar. Normalmente é normal um pé fica na linha, o outro avança por causa do impulso. Ele foi com os dois. Fez muito bem, porque ali era ver. Se o matar ou morrer. Se o Patrício mandasse você voltar, provavelmente ele ia cair morto. Mas ele estava no horto, com toda aquela pressão e tal, tanto que não mandou voltar. Ou seja, fez bem de tentar. Parabéns ao Vitor. Pênalti aos 48 do segundo tempo, Flávio. Eu acho que sorte de campeão tem tanto o Nils quanto o Atlético, viu? Então, são dois times que jogam de maneira muito parecida e a expectativa é de dois jogaços. O problema é a organização, né? Vai ser daqui um mês, 40 dias. Agora eu continuo torcendo pelo Cuca, especificamente por ele. Eu espero que ele é um grande treinador e merece o título desse esporte. Agora, é pau a pau, tá muito equilibrado. Campeonato Brasileiro, na partida isolada desta quinta-feira, o Internacional teve um início de jogo fulminante e conquistou os primeiros 3 pontos na competição. Vamos aos gols. No estádio Centenário, em Caxias do Sul, Williams bateu de fora da área. A bola desviou em Marlow e entrou. 1-0 Inter sobre o Criciúma. 3 minutinhos depois, D'Alessandro levantou na área e o zagueiro Rodrigo Moledo, de cabeça, garantiu a vitória da equipe gaúcha. Final, Inter 2, Criciúma 0. Basquete. Depois da enorme repercussão da notícia de que o ídolo Oscar Schmidt voltou a sofrer com um tumor no cérebro, o ex-atleta concedeu uma entrevista coletiva agora à tarde para falar sobre o seu estado de saúde. O repórter Henrique Guian conversou com exclusividade com Mão Santa. Não precisa dizer que ele é vencedor, não precisa dizer que é um cara bem-humorado, muito chorão, parceiro. Tem alguns inimigos. Ele diz o PT, alguns políticos, o pessoal de Londrina e gente que ao longo desses anos ele acumulou como aqueles que não gostavam de coisas que ele fazia ou falava. Estou falando de Oscar Schmidt, 55 anos de idade, jogou 5 Olimpíadas, nasceu no Rio Grande do Norte, sabe muito bem o gosto do sal, mas promete que esse tumor maligno que ele tem no cérebro e que ele descobriu há 2 anos, vai ser derrotado com uma de 3, Monsanta? Imagina, rasteira nele, esse tumor pegou o cara errado. Não vou deixar ele me dominar, não. Oscar, você deu uma longa entrevista coletiva aqui e todo mundo esperava um cara batido, chorão, isso aí você sempre foi mesmo, não é novidade para ninguém, que ia lamentar da vida aqui e que ia estar tremendo essa doença. Não, tô nada, a doença, a única coisa que eu falei quando o doutor falou para mim o que era, eu falei... Depois eu pensei melhor, falei, quer saber? Minha vida foi boa demais, vou matar esse tumor aí. Eu vou dar-lhe uma rasteira. Ele pegou o cara errado, esse tumor. Dá-lhe uma rasteira mesmo, meus pensamentos vão ficar pensando aqui, você não vai entrar mais. Pegou um cara que vai receber o Hall da Fama em setembro nos Estados Unidos, que mandou fazer um terno inglês e um sapato inglês. Demorou, porque o pé é grande e o corpo também, né, Oscar? Custou caro? Muito caro. Custou? Não vou dizer também quanto custou, mas foi caro. Pagou? Paguei em pounds, ano passado. Já tá pago as 2 coisas e vou usá-los, os 2. Tua mãe está com você, teu pai faleceu de câncer há 2 meses. Meu pai não faleceu de câncer, meu pai faleceu ele infartou. Ele não faleceu de câncer, ele teve câncer e venceu o câncer. Então eu vou pegar o exemplo dele. Você disse que teve outros casos na família? Teve vários e a maioria não conseguiu vencer. A maioria morreu mesmo em pouco tempo às vezes. Mas não vai ser o meu caso não. Pode deixar que eu vou bater nesse tumorzinho. Onde é que ele é? É aqui em cima, do lado esquerdo. Você está dando entrevista só de chapéu? A cicatriz é a mesma de 2 anos atrás, mas é melhor não mostrar, né? Fica feio mostrar a cicatriz. Tua vida, você estava dizendo o seguinte, segunda a sexta, radioterapia e quimioterapia divididos como? De manhã, não, eu faço às 5 horas da tarde a rádio lá no Einstein, de noite eu tomo os comprimidos da quimio. Quanto tempo? 1 mês, né? E aí, novos exames? E aí, falo com o Olavo e vamos decidir que postura tomar. Imediatamente é isso, né? Vamos ver. E você falou que faz de tudo, vida normal, só não gosta de refrigerante e parou de chorar. Essas são as 2 sequelas que eu tive. É previsto mais alguma? No Hall da Fama eu vou acabar chorando lá. Vai ser uma emoção muito grande. Provavelmente você falando sobre o negócio eu vou acabar chorando. Você falou que quer viver até os 80. Projeto para chegar até lá? Porra, curar esse tumor aí. Curar e viver de exame, né? É um tumor maligno, mas que tem cura. Vai ter cura. Vai ter? Vai ter. Vai ter mesmo, pô. Tumorzinho desse tamanho vai matar, mas nem pau. Porra, 1 centímetro, cara? Menos de 1 centímetro, pô. O outro 1 metro e quanto mesmo, Oscar? O outro foi menos de 1 centímetro, sei lá quanto é. Tá bom, agora então as palestras continuam, vida normal e daqui uns dias você reúne a gente de novo para falar que melhorou bastante. Exato.
Pode dar um abraço? Vai cá, meu. Pô, 30 anos junto, hein, campeão? Beleza. Vamos ficar mais uns 30, né? Deus queira. Amém. Deus queira e os meus médicos. E vai querer. Vai querer. Obrigado, então, Oscar Schmidt, que nos recebeu aqui na casa dele. As imagens de José da Silva e também Thomas Jefferson, Luiz Henrique Gurinha, com o Monsanto, Oscar, que em breve vai estar com esse problema resolvido, tenho certeza disso. Tá, querido? Valeu. E a gente vai conversar bastante. Obrigado. Vai daí, gente. Ó, quando a gente recebe uma notícia dessa, o Oscar eu considero amigo. Eu tenho o Oscar no rol de amigo. Eu conheço o Oscar desde que ele começou. Sempre foi um ídolo, um gênio, e eu era um minhoquinha, um repórterzinho minhoca, e ele me tratava muito bem. Depois a gente fica um pouquinho mais conhecido, e ele cada vez maior, conhecido cada vez mais. O mundo inteiro reverencia esse cara e ele continua com a mesma humildade. O Oscar é um cara do bem. E o cara do bem, ele acaba tendo uma preparação específica para as adversidades. Essa é uma adversidade que ninguém está preparado. Então é claro que o Oscar em algum momento chora, quando ele está sozinho ele tem as suas dificuldades. Mas a energia positiva que isso gera, o fato dele ser um cara tão do bem assim, faz com que as coisas às vezes tomem um rumo diferente do que se imagina. É o que a gente torce para que aconteça. Quando o cara é legal, quando o cara é do bem, quando o cara só ajuda pessoas, quando o cara faz coisas positivas, ele está mais preparado para a adversidade, ele está mais preparado para situações complicadas. E o Oscar é esse caso. Todos nós, em algum momento, morreremos. Às vezes você tem uma informação que isso pode ser mais rápido do que você imagina. E às vezes você se surpreende. As pessoas que não tiveram essa informação prévia também acabam indo e rápido. Todos nós vamos morrer em algum momento. E ninguém sabe se daqui a 5, 6, 7, 8, 9. Incomoda um pouco essa expectativa. Poxa, pode ser que dure X, Y. E nós? Quanto tempo a gente vai durar, cada um de nós? Ninguém sabe. Grande Oscarzão, cesta de 3 para você, de 6. Bola para frente, a tua humildade, a tua singeleza, a tua simplicidade, elas ajudam muito, elas trazem energia positiva. É tudo que eu desejo para você. E você que acompanha o Gazeta Esportiva, escreva pra gente pelo Twitter, tá? O Twitter aqui do programa é @GazEsportiva. Você também pode visitar o nosso canal no YouTube, youtube.com/agazetaesportiva.tv. Reveja nossos programas, tem todas as matérias ali, tá bom? Aproveita que você vai estar lá no computador e dá a tua opinião na enquete de hoje do GazetaEsportiva.net, que é sobre a demissão do técnico Muricy Ramalho. Você concorda? Sim ou não? Acesse, vote, o resultado sai no final do programa. E domingo, a partir das 9h30 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com tudo sobre o amistoso entre Brasil e Inglaterra no Maracanã, a terceira rodada do Brasileirão, mais uma batalha do Palmeiras na Série B, além das presenças especiais do atacante do Santos, William José, do ator Alexandre Barros, e sem contar que vai ter uma matéria especial do Osmar Garrafa, para não perder o costume, sobre quem são os jogadores mais gatos do Brasil na passeata do Orgulho GLBT. Gente, esse programa tá imperdível, como sempre, né, Flávio? Eu acho que nós vamos repetir aquela matéria para ver se mudou qual a maior torcida. A maior torcida. Do grupo, que é legal. E aí a novidade é essa dos jogadores, não é isso? Ah, é. Mas o Garrafa e tem o Guilherme também vai junto com ele, a produção, e eles deliram, né? Eles fazem esse trabalho. Eles já são o casal escalado sempre, né, Flávio? Competentes, e eles fazem um trabalho bacana. Olha, você vai gostar muito. Pode ter certeza que será um momento especial. Como você já está acostumado a ver, além dessa matéria, outras matérias especialíssimas. Mesa redonda imperdível, domingo, 9h30 da noite. Muito bem. Rápido intervalo aqui no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, Canhete deve fazer a estreia com a camisa da Portuguesa nesse fim de semana. No Palmeiras, atletas que estavam lesionados podem voltar contra o América. No São Paulo, Luiz Fabiano pode desfalcar o clube na terceira rodada. E mais, as notícias do Corinthians. A gente volta já. O Brasileirão ainda está no começo, mas a emoção já rola solta a cada rodada. No Mesa deste domingo, nosso time de craques vai comentar os lances de Santos e Grêmio, Corinthians e Ponte Preta, Atlético Mineiro e São Paulo. E ainda, quem passou para as semifinais da Libertadores. Mesa Redonda, neste domingo, 9h30 da noite.
Simplesmente tudo. Uma porta, 2 portas Frost Free da marca que você quiser. Na Casas Bahia tem toda a linha de refrigeradores com preços super baixos e tudo sem juros e sem entrada. Refrigerador Consul por apenas R$ 599 à vista. Só R$ 599 à vista com IPI reduzido. Refrigerador 2 portas a partir de R$ 799 à vista. Apenas R$ 799 à vista com IPI reduzido. Casas Bahia. Só aqui tem toda a linha de refrigeradores com o melhor preço. Bem-vindo ao Manual do Homem. Instruções para o homem moderno. As axilas masculinas têm design avançado, podendo executar várias funções. Cuidado! Desodorantes comuns podem causar danos nada agradáveis. Cuide bem delas com o antitranspirante Dove Men Care. Ele evita o suor e protege a pele com 1 quarto de tecnologia hidratante, deixando as axilas em ótimo funcionamento. Dove Men Care, potente contra o suor, não irrita sua pele. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Os gols são super. Os convidados são super. As matérias são super. O programa não poderia ser diferente. Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. Reunião? Sábado? Claro, chefe. Tem horas que é melhor ser light. Chegou Itaipava Light. Menos calorias, 100% cerveja. Beba com moderação. Tudo, notebooks, computadores, câmeras, da marca que você quiser. Na Casas Bahia tem toda a linha de tecnologia, com preços ainda mais baixos e tudo sem juros e sem entrada. Notebook positivo 3D Intel Dual Core e Windows 8, apenas R$ 899 à vista. Notebook grandes marcas Intel Core i3, Windows 8, memória de 2 GB e HD de 500 GB por R$ 1.299 à vista. Casas Bahia. Só aqui tem toda a linha de tecnologia com o melhor preço. Boa noite. Veja em instantes no Jornal da Gazeta. Vice-presidente americano Joe Biden vai a Brasília e se encontra com a presidente Dilma Rousseff. Eles conversaram sobre a emissão de vistos para brasileiros. Violência, mais um restaurante alvo de arrastão em São Paulo. Desta vez, os bandidos roubaram clientes de um estabelecimento do Itaim Bibi. Dentista de São José dos Campos, que teve o corpo queimado em tentativa de assalto, é transferido para o Hospital Albert Einstein, aqui de São Paulo. E ainda, na Turquia, manifestantes e polícia travam violentos confrontos por causa da preservação de um parque. Pesquisa divulgada pela Secretaria de Aviação Civil mostra que a maioria da população utiliza transporte privado para chegar aos aeroportos do país por falta de opção. O Jornal da Gazeta começa já, às 7 da noite, logo depois do Gazeta Esportiva. Até lá. A Gazeta Esportiva de volta com a Série B. Daqui a pouco começa a 3ª rodada. Olho nos jogos. Logo mais, às 7h30 da noite, o Joinville recebe o Asa de Arapiraca. No mesmo horário, o Icasa faz o confronto diante do Avaí. Enquanto que o Paysandu tem pela frente o América de Natal. Às 9h50, o Oeste de Itápolis encara o Paraná Clube. O Sport vai ao sul do país visitar o Figueirense. E fechando a sexta-feira, tem ABC de Natal e Ceará. Já no sábado, às 4h20 da tarde, o Palmeiras pega o América Mineiro. Em duelo paulista, o Bragantino enfrenta o Guaratinguetá. Às 9 da noite, o Boa Esporte tem duelo contra o Atlético Goianiense. E encerrando a rodada, o São Caetano mede forças com o Chapecoense. Manter o 100% de aproveitamento na Série B. Esse é o objetivo do Verdão no confronto com o América Mineiro amanhã em Itu. Enquanto o departamento médico vai esvaziando, o Palmeiras pensa em reforços para depois da Copa das Confederações. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. El Maguito, espia só. O centroavante Kleber, seu parceiro, que marcou o primeiro gol do Palmeiras na vitória de 3 sobre o Asa, se machucou. Você conhece bem essa história, né? E só deve voltar ao time depois da Copa das Confederações. E ele vai ficar fora, pelo menos essa semana, em repouso, que é o protocolo de tratamento com esse tipo de infiltração. E vai ser reavaliado, mas
a previsão é pelo menos 3 semanas em tratamento e fortalecimento. Do ataque para o meio, Patrick Vieira está quase bom. Do meio para a defesa, Fernando Praz treina com bola e se esforça para recuperar forma física e reflexos após lesão. E o Valdívia vai melhorando. Ontem entrou no rachão, hoje acordou inteiraço e foi pro gramado. Ontem, dentro do protocolo do planejamento, ele fez um campo reduzido intenso, puxado, chutou, driblou, fez a movimentação de situação de jogo. E hoje segue o planejamento também, que é daí a fazer o fortalecimento, a evolução, isso nos dá confiança e principalmente para ele, né? Que de repente tem a condição aí de na quarta ou na quinta rodada a gente ter a presença do Valdívia. Com ou sem Valdívia, o Palmeiras lidera a Série B. 2 jogos, 2 vitórias, nenhum gol sofrido. Antes da parada para a Copa das Confederações, serão 4 partidas, 2 em Itu. Amanhã contra o América Mineiro e na terça diante do Avaí. Na sequência, 2 compromissos fora de casa. Sport no Recife e América em Natal. A gente sabe que os números de estatística, você sempre trabalha com um percentual de 70%, 80% de aproveitamento. Então, nesses 6 jogos, se a gente conseguir fazer no mínimo aí de 4 vitórias e ter ainda um empate, alguma situação, a gente vai estar numa situação bem dentro daquilo que a gente quer. Uma situação não é cômoda, mas atingindo o objetivo. Vai vendo, Valdívia. Nesse sábado, o Verdão entra em campo com Bruno, Ayrton, Maurício Ramos, Henrique e Juninho, Márcio Araújo, Charles, Thiago Real, Leandro e Vinícius. Opa, esqueci do... Não é de você, Valdívia. Esqueci do Wesley. O Gilson Kleina não. A gente não pode transferir toda a responsabilidade para um jogador. E o Wesley, ele é um jogador dinâmico, participativo, mas ele não tem com essa condição dele ser a pessoa para querer resolver, a gente passar só essa situação para ele. 2 reforços estão chegando para o meio-campo ofensivo do Palmeiras. Um troca-troca com o Cruzeiro, vai o volante Souza. Em definitivo, vem o Ananias por empréstimo. Além disso, o Mendieta do Libertad do Paraguai também interessa. Negócios bem encaminhados. O Brunoro foi para o Paraguai, mas ainda nós não conversamos sobre essa situação. O Souza que veio conversar comigo, meio que em tom de despedida, mas ainda também não é uma coisa que foi concretizada, até porque não passou para mim. Daí a gente vai conversar realmente para concretizar o nome do Ananias, a situação do Souza. Importante a gente definir essa situação ainda hoje. Contratações à vista, liderança na tabela, departamento médico ficando vazio, ingressos mais baratos, Valdívia sem dores. Viu só? Será? Essa é a pergunta. Vê lá, fica expectativo. O Valdívia tem bom futebol, já mostrou isso no Palmeiras, agora precisa jogar. Né? Precisa quebrar essa sequência de contusões. Sobre os futuros reforços, possíveis reforços, o Mendieta eu acho que é a bola da vez, é a grande contratação, um jogador habilidoso, criativo, e o Velasquez é um fazedor de gols. São 2 jogadores que estão no Libertad, e se o Palmeiras conseguir contratá-los, realmente está fazendo um bom negócio. E o Ananiesta? Ananiesta? Ananiesta, na portuguesa. Ananiesta. Ele era chamado de Ananiesta, Tá certo. Muito bom. Vamos aguardar para ver. Amanhã a bola rola pela Série A. Vamos dar uma olhada nas partidas que vem por aí. Amanhã, às 4h20 da tarde, o Botafogo enfrenta o Cruzeiro, no Raulino de Oliveira. Em Joinville, o Atlético Paranaense tem pela frente o Flamengo. Na Vila Belmiro e sem Neymar, o Santos mede forças com o Grêmio. Já às 6h30 da noite, tem Goiás e Coritiba, no Serra Dourada. Mesmo horário do confronto entre Vitória e Vasco da Gama, no Barradão. E às 9h, no Pacaembu, o Corinthians recebe a Ponte Preta. No domingo, às 6h30, o Náutico pega a Portuguesa nos Aflitos. O Atlético Mineiro tem confronto com o São Paulo, no Estádio Independência. Em Caxias do Sul, o Internacional faz o duelo diante do Bahia. E fechando a rodada, o Criciúma visita o Fluminense, em Macaé. Lusa, a Portuguesa só jogou uma vez no Brasileiro na derrota para o Vasco fora de casa. Buscando seus primeiros pontinhos na Série A, o time visita desta vez o Náutico e conta com a estreia de um reforço. Será que agora vai? Garrafa acompanhou a preparação da Lusa. A Lusa estreou com derrota no Campeonato Brasileiro, mas neste momento isso não chega a ser um grande problema.
Você perder para o Vasco da Gama no Rio de Janeiro por 1-0, da forma como o resultado encaixou, acho que é extremamente normal. Lógico, é uma largada, é um campeonato de pontos corrido, que é interessante você sempre pontuar, né? A reabilitação poderia ser já neste meio de semana contra o Fluminense em casa, mas esta partida foi adiada e esse adiamento foi bem recebido por aqui. Bom, nós estamos ainda reestruturando a equipe, tem jogadores que estão chegando e por conta disso, quanto mais você treina, quanto mais você entrosa, o resultado a priori tende a ser melhor. Se bem que no futebol nunca é uma ciência matemática, onde 2 e 2 sempre serão 4, né? Futebol, às vezes você faz tudo direitinho e a coisa não acontece, às vezes você não faz a coisa tão bem e de repente o resultado vem. Mas de qualquer forma eu avaliei como essa parada de uma semana salutar. Neste final de semana, a Lusa volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. E a novidade deve ser a estreia de Canhete, jogador que veio do São Paulo e já está à disposição do treinador. Muito ansioso, eu quero jogar, quero que chegue domingo para estrear lá no Náutico. Então estou muito contente de estar aqui na Portuguesa, de poder ajudar no clube. Então, como falei antes, eu quero que chegue domingo para poder jogar. É um momento de felicidade, mas você ficou surpreso até com seu histórico dentro do São Paulo, da forma que você saiu do São Paulo, nem que momentaneamente por empréstimo, ter sido colocado numa lista de jogadores dispensados? Em algum momento você acha que você acabou sendo injustiçado pela diretoria do São Paulo? Então, fiquei triste, né? Pela notícia. Eu sou consciente de que eu não fiz muito pelo São Paulo, mas eu não esperava ficar afastado. Eu acho que para um jogador de futebol, eu acho que é uma notícia muito triste, então tenho que levantar a cabeça, continuar. Hoje estou aqui na Portuguesa, tenho que fazer meu trabalho e pensar no meu futuro. Se Deus quiser, em janeiro estou em São Paulo de novo para ter outra chance. Além de Canhete, a Portuguesa ainda sonha com mais 2 ou 3 reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro. E Canhete não é o único jogador que veio do São Paulo. Fabrício, que também está na lista de dispensa do Tricolor, pode vir parar aqui no time do Canindé. Não é só o Fabrício, é todo bom jogador que tenha uma certa trajetória, que tenha um lastro, que tenha um histórico, como nós temos o Correia, como nós temos o Souza, como nós temos o Luiz, o próprio Valdomiro, que são jogadores mais experientes, mais vivenciados, com know-how internacional. Você trazendo um nome tipo do Fabrício, por exemplo, do Canhete, você sabe que são atletas que vêm, vestem a camisa e o resultado automaticamente aparece. É nessa linha que nós estamos trabalhando. Líder do Brasileirão, com 2 vitórias em 2 jogos, o técnico Ney Franco ganhou uma dúvida para o jogo contra o São Paulo, para o jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro domingo no Arena Independência. O repórter Adriano Dolph esteve no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do Tricolor e tem as informações. Depois dos gols contra o Vasco, a dúvida. Luiz Sabiano será submetido a um exame de ressonância magnética por causa de dores na coxa esquerda. Faz uma avaliação agora e amanhã pela manhã a gente vai definir se o jogador vai ou não para o jogo, mas a expectativa é que ele jogue. Com ou sem Luiz Sabiano, o São Paulo se prepara para mais um confronto contra o Atlético Mineiro, o 5º no ano. Foram 3 vitórias do Galo e uma do Tricolor. E agora, mais um duelo no temido Estádio Independência, definido pelo próprio presidente Juvenal Juvencio como uma arapuca. É um campo muito pequeno, onde 15 mil pessoas lotam o estádio, né? Isso dá muita força. E em alguns momentos, né, até o detalhe do jogo de ontem, né, eu acho que o grande nome do jogo de ontem, embora não é para se falar isso no futebol, porque sempre os jogadores, foi a arbitragem, né? Em alguns momentos, alguns árbitros são influenciados a favor do Atlético, principalmente nessas faltas laterais, onde há uma força forte do Atlético, eles cavam muitas faltas laterais, em alguns momentos algumas faltas são, né? Então, essa questão da arbitragem, em alguns momentos, é influenciado pela torcida do Atlético. Ney Franco promete atenção especial em Ronaldinho Gaúcho, no jogo que deve servir de termômetro sobre o real momento do São Paulo. O Ronaldo, ele merece uma atenção especial. Mesmo a nossa equipe, em alguns momentos, marcando por zona, no setor onde que ele está movimentando, né, os 2 jogos que a gente fez com ele lá, ficou definido isso, não teve uma definição. Mas no último jogo agora contra o Vasco, a gente, no posicionamento da nossa equipe do segundo tempo, a gente definiu, né, porque o Vasco tinha um jogador no setor do meio de campo desequilibrando
que era o Alisson, né? A gente colocou o Rodrigo Caio em cima desse jogador e a gente começou a neutralizar o Vasco. Talvez exista essa possibilidade no jogo contra o Atlético, a gente definiu uma marcação especial no Ronaldo, né? E isso pode acontecer nesse jogo. São Paulo jogou muito contra o Vasco, o Atlético sofreu muito ontem, então psicologicamente o time está desgastado, São Paulo pode conseguir alguma coisa, mas a ausência do Luiz Fabiano é pesada. Realmente São Paulo, apesar de tudo que o Aloysio fez na quarta-feira, mas a ausência do Luiz Fabiano pesa e pesa bastante. Com o apoio da Fiel, o Corinthians tenta a primeira vitória no Brasileirão amanhã contra a Ponte Preta, às 9 horas da noite, no Pacaembu. As informações do Timão com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Anitta. Amanhã o Corinthians volta a campo enfrentando a Ponte Preta no estádio do Pacaembu pela sequência do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Corinthians obteve 2 empates, nenhuma vitória em 2 jogos. E foi exatamente esta pergunta que eu fiz ao técnico Tite após o trabalho desta tarde. Perguntei a ele se ele está preocupado com o fato do Corinthians em 2 jogos ainda não ter vencido no Campeonato Brasileiro. O que eu luto bastante enquanto ideia de futebol é que não ficar atento a analisar só o resultado. Se ficar a analisar só o resultado, eu vou ficar louco, cara. Todos nós ficamos, ganhou, não ganhou, foi... Aí, o que eu tento como ideia passar? Quer ver uma correção? Dos últimos 5 gols que nós tomamos, 3 foram de bola parada. E eu coloquei para eles hoje, digo, mesmo tendo modificado a equipe, dá para ter uma concentração maior, porque está treinada, para evitar desses 5 gols que nós tomamos, 3 de bola parada, eles são evitáveis, dá para melhorar. E a cobrança em relação a eles. Traduzir em gols as jogadas criadas, nós precisamos ser mais. E o que fazer? Precisão, acerta o gol. Se o goleiro fizer todas as defesas possíveis, méritos dele, mas ter uma precisão maior. Mais do que falar, Tite, o que tem que fazer? Treina. O time para amanhã está definido com 2 novidades. Emerson e Douglas foram sacados. Guerreiro e Danilo retornam à equipe. Com isso, o Corinthians está oficialmente escalado para enfrentar a Ponte Preta. Com Cássio no gol, Edenilson, Chicão, Gil e Fábio Santos. No meio-campo, Ralf, Guilherme e Danilo. No ataque, Guerreiro, Pato e Romarinho. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. O Emerson, portanto, perdendo a posição, pelo menos nesse jogo contra a Ponte, para o Pato. Interessante ver o Pato e o Guerreiro jogando juntos. Essa formação contra o Goiás já deu resultado. Faltaram os gols, é verdade. O Pato perdeu um gol incrível, o Guerreiro também perdeu o outro. Mas me agrada ver Pato e Guerreiro juntos. A macaquinha vai passar maus bocados, senhor Flávio Prado. Eu sei que o senhor estava meio não querendo falar muito ainda com eu prefiro falar segunda-feira. Segunda-feira? É, porque é muito pipipi, né? Muito tchutchu. Pipipi, tchutchu, é sempre igual. Aquelas coisas, o Brasil é imbatível na Libertadores, o Boca tá morto, a Ponte vai perder, é sempre igual. Agora chega de pipipi, tchutchu. Vamos ao final da nossa enquete no GazetaEsportiva.net. Você concorda com a demissão do técnico Muricy Ramalho? Deu um empate técnico. 50% concordaram. Jura? E outros 50% não concordaram. Totalmente 50% para cada lado. A gente fica por aqui, a gente volta a se ver domingo, porque tem mesa redonda a partir das 9h30 da noite. E você fica agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, tchau. Gazeta Esportiva.